Quer falar fala bitolados comigo? Fala! Vai. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Fala, bitolados! E aí, tudo bem com vocês, gente? Legal? Tão surpresos porque hoje não é a Natasha que tá gravando comigo? Hoje é a Kelly. A Kelly é amiga nossa aqui, a gente conheceu, ela mora no mesmo condomínio que a gente. E ela está estudando para concurso nesse momento. Inclusive, ela fez o TRF4 e pretende fazer o TRF3. E como eu prometi para vocês, eu vou atualizar o cronograma, o planejamento de estudos completo do TRF3 e vou incluir mais uma abinha para vocês, que é exatamente isso que eu vou mostrar aqui. Como que você vai utilizar os dados, o seu aproveitamento no TRF4 para adaptar esse estudo, para você aprimorar seus estudos para chegar com força total no TRF terceira região, que é um concurso praticamente idêntico ao TRF4, né? Então, você fez o TRF4, faz o TRF3, aproveita, tá bom? E eu acho que nada melhor para a gente fazer isso do que pegar a Kelly aqui, que fez essa prova, e o que eu vou fazer? Eu vou fazer como se fosse uma mentoria com ela aqui, para que ela alinhe perfeitamente a sua forma de estudo com as dificuldades, as facilidades que ela encontrou nesse processo de estudar para o TRF4. Tá? Mas eu queria aqui que a Kelly agora contasse um pouquinho sobre ela para que vocês entendam o contexto do que a gente vai trabalhar aqui. Fala um pouquinho aí, Kelly, de você. Pessoal, também estou na luta do concurso aí, como vocês. Tem 2 anos que eu estudo para concurso. Já passei em alguns, mas ainda não atingi o objetivo que eu gostaria, que primeiramente era o TJ. Não cheguei à aprovação. Como eu moro no mesmo condomínio que o Gustavo e a Natasha, a gente troca muita ideia sobre concurso. Eu até encho muito o saco deles, não posso ver que eu já tô... A gente, vocês sabem, a gente adora falar disso, não eu não posso encontrar que eu, oi, bom dia, você sabe alguma coisa. É desse jeito, mas eles me ajudam muito. Às vezes eu tô super desmotivada, sai de uma prova, foi mal, você se preparou um monte, usou muita da sua energia e acabou não dando. Aí eu encontro com eles me dão uma super energia pra continuar. E a gente estava conversando sobre isso, o TRF... Ontem. Exato, foi ontem. Sobre o TRF4, que eu tinha feito a prova e tinha ido mal em algumas matérias que eu não esperava. Aí falou, vamos falar sobre isso? Eu falei, vamos embora. E agora vou pro TRF3 com tudo. A Kelly já é uma pessoa, já pelo que a gente conhece, né, que a gente conversa bastante, que ela já tem uma noção muito boa sobre as matérias e sobre ela mesma, sabe? Sobre o perfil que ela aprende, porque você vai aprendendo isso fazendo, e ela está fazendo isso. Agora eu vou mostrar na prática para vocês aqui, né? Eu já lancei os resultados dela na prova do TRF e vou dizer como que eu faria para adaptar o meu planejamento tanto em questão de carga horária como em questão de forma de estudo mesmo, tá? Para se alinhar. No caso aqui, gente, você vai fazer só a prova para técnico, né? Vou fazer só técnico, a não ser que tenha administrativo na área, que eu acho que não vai acontecer. Não aconteceu no 4. Provavelmente não vai ter não também. Não vai ter no 3. Porque é um cargo que realmente a estratégia dos tribunais tem cortado. Então, né? Já não apareceu no 4, exatamente. Provavelmente não deve aparecer no 3. Né? Mas enfim, vamos fazer um planejamento aqui com base para técnico judiciário da área administrativa. Que é beleza? O foco mesmo. Tá? Então, aqui na descrição do vídeo você já pode baixar essa planilha atualizada. Tá bom? Eu atualizei aqui o número de questões, está tudo atualizadinho para vocês. Vocês podem pegar, e eu não vou me aprofundar muito nessa questão aqui das primeiras 3 abas que vocês já têm acesso desde o nosso planejamento antigo, porque você pode ver esse vídeo, que eu vou deixar recomendado aqui para você, e olha o planejamento da prova, o mapeamento da prova, o perfil da prova, tudo certinho. Aqui eu já vou partir direto para a personalização. Tá bom? Para você que estudou e precisa fazer algumas adaptações para escalar sua nota e chegar na aprovação. Bom, pessoal, esse daqui foi o resultado da prova que a Kelly fez disciplina por disciplina. Tá? E é isso daqui que você vai fazer. Você vai colocar os seus dados aqui, disciplina por disciplina da sua nota no TRF4. É muito importante fazer isso, eu estava conversando com ela agora e desde ontem, que às vezes a gente se confunde demais. Com certeza. A gente acha que tem já um domínio de determinada disciplina e aí quando você muda de foco de concurso, você acaba se desorganizando um pouco, às vezes abrindo muita mão da disciplina. Foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. As disciplinas que ela domina, naquele momento ela abandonou um pouco preocupada com aquelas que você não conhecia. E aí você se perde um pouco porque isso não é uma coisa simples de fazer quando você faz vários concursos. Você tem que manter um controle, por isso que eu sempre utilizei a planilha, recomendo que vocês usem uma planilha, façam simulados constantemente durante esse processo
para ter esses dados para que você faça uma análise fria sobre si mesmo, tá? É muito importante fazer isso. Você vai lançar os seus dados em porcentagem, tá bom? A planilha aqui para vocês, ela vai estar zerada aqui. Você vai colocar em porcentagem. Aí, colocando em porcentagem, eu recomendo que você faça isso que eu vou fazer aqui, ó. Você abre em qualquer editor de planilha e coloca aqui em ordem, clica primeiro na porcentagem, tá bom? E coloca aqui, ó, classificar e filtrar do menor para o maior. Pronto. Aqui você já vai perceber quais são as suas prioridades. Vai ficar em cima as matérias que você teve uma pontuação menor, tá? Parece uma coisa muito lógica, até boba às vezes de falar, né? Que a gente tem que focar naquilo que a gente tem mais dificuldade. Mas é isso que você tem que fazer constantemente. E como a gente já falou aqui, não é uma coisa simples. Não é. Tá? É muito difícil, inclusive, psicologicamente, você enfrentar suas dificuldades. Alguma coisa que você errou. Mas esse é um processo que faz você ficar mais forte e vai transformar a sua vida se você seguir friamente. Um detalhe, ó. Vocês viram que aqui está em escuro, né? Direito civil e direito penal. Eu coloquei tudo zerado porque não teve essas duas matérias no concurso do TRF4. Exato. Certo? Então, eu coloquei aqui só para dar um destaque para vocês que, claro que você vai ter que dar uma atenção especial, porque se você estava estudando só para o TRF3, você vai ter que ter uma atenção especial e você precisa tomar cuidado também para não achar que só porque você não domina essas matérias... Deixar de lado as outras. Deixar de lado as outras, exatamente. Já vinha andando bem, né? Isso, você tem que usar uns critérios de razoabilidade, proporcionalidade para você continuar bem em todas as pontas. Não adianta nada você destruir no bloco específico e abandonar português, por exemplo, que é a disciplina mais pesada. Exato. Certo? Então nós vamos usar esses dados aqui para direcionar o seu planejamento. Ó, vamos deixar de um jeito bem claro aqui, ó, né? As duas matérias que ela tem que ter uma prioridade nesse momento é administrativa e previdenciária, daquelas que ela já estudou. Porque foram as disciplinas que teve aqui, ó, uma diferença muito grande. Pode ver que nas matérias básicas, ela já teve uma nota aqui, ó, muito próxima de aprovação. E administrativo não é uma matéria que normalmente eu tenho dificuldade, só que abri mão dela para estudar outras que eu não tinha contato. Isso. E aí deu nisso, que não deu certo. E esse é o erro que você agora passou no TRF4, você aprende para você não fazer isso com civil e penal também, que às vezes vai acontecer de novo. Exato, você tem que manter um equilíbrio para manter o seu conhecimento legal. Entrarão duas matérias que eu não estudei e aí de repente não fazer a mesma coisa. Exatamente. Então, ó, a gente já sabe aqui que em direito administrativo e previdenciário são prioridades. E como a Kelly já tem uma experiência em concurso, já prestou vários concursos, igual a gente estava conversando, direito administrativo, constitucional, processo civil, processo penal são matérias que você já estudou para outros concursos. Já estudei, exato. Então você também precisa levar em consideração esses elementos para personalizar os seus estudos para jogar uma carga horária compatível. Tá? E em contraponto a essas notas baixas que ela teve aqui nessas disciplinas, olha de onde que ela tem que tirar o tempo dela de estudo para ter uma folga aqui nessas disciplinas que teve uma pontuação alta e jogar mais tempo de estudo nessas disciplinas, certo? Então, basicamente aqui, ó, primeiro eu só vou tratar em tempo de estudo, tá? Que é um dos elementos importantes para o seu cronograma. A gente sabe que ela pode tirar tempo de tributário, legislação de deficientes, português e raciocínio lógico-matemático, que são matérias que ela dominou, certo? Então aí você chega aqui, ó, no seu ciclo de estudos. Por exemplo, português, ó, a gente sabe que ela tirou uma nota boa, certo? Então aqui eu vou copiar, vou inserir células copiadas, ó, certo? Criei mais uma aqui. Eu vou arredondar assim, ó, tipo 5 horas. Mas para ter um critério de proporcionalidade, para você conseguir colocar uns intervalos. E aí vale a pena você também ter o material sempre em mãos, porque quem trabalha às vezes em lugares diferentes não consegue ter uma mesa para carregar a coisa. Para estudar. Então é importante você talvez ter conteúdo no seu celular para você aproveitar em qualquer momento. Eu recomendo que vocês façam isso. Exato. Eu parecia uma tartaruga quando estudava para concurso. Era mochila o tempo todo, com material, com celular e tudo mais. Eu também, para onde eu vou, às vezes eu levo para passear, mas a maioria das vezes eu tento, se eu tenho tempo eu vou fazendo. E faz parte. Porque você nunca sabe, se vai de repente sobrar um tempinho, você acha que não vai sobrar nada, naquele dia sobra, daí você aproveita. Então é importante você sempre ter em mãos, né? E a tecnologia hoje facilita muito, você pode ter tudo no Drive, por exemplo. Exato. Entendeu? Que é uma coisa muito legal. Então vamos colocar aqui que você teria 5 horas de estudo, certo? No seu cronograma anterior você teria 5 horas de português. Mas como você está dominando, você pode diminuir isso daqui talvez para 2 horas e só fazer muitas questões, fazer engenharia reversa. Ajuda muito. Para você manter esse seu nível em português, para que ele não caia. Lembra que a gente não pode abrir mão. Coisa. Exatamente. E português não é uma matéria fácil para mim. Eu tenho que fazer bastante questão. Isso.
Não é uma matéria que eu pego muito rápido. Raciocínio lógico pra mim é mais fácil. Então eu pego tanto com que uma você teve facilidade. uma nota muito boa em raciocínio lógico, que é uma dificuldade de muitos, né? E pra mim, então eu tenho que dar essa atenção aí. Sim, então vamos dizer aqui, ó, vamos pegar uma matéria que você foi muito bem, foi português, que tem bastante tempo porque é a matéria mais pesada, e você foi mal em administrativo. Então aqui em questão de tempo, nós vamos colocar 2 horas, e aqui ó, você já pode colocar assim em direito administrativo mais 3 horas. E além disso, você pode mudar o seu formato de estudo também. Né? Você pode mudar a prioridade da forma que você está estudando, que eu já vou entrar nesses detalhes. Mas você entendeu aqui qual que vai ser a lógica? O que a gente vai fazer? A gente vai olhar para onde nós temos uma folga, naquelas disciplinas que a gente tem uma folga, que se você está com uma nota muito boa, os cachorros estão gemendo aqui, o loucão, né? Vocês estão ouvindo o cachorro gemendo aqui? Enfim. E vai jogar um pouquinho desse tempo naquelas disciplinas que você precisa evoluir mais, beleza? Então a gente já fez isso em administrativo. Vamos pegar aqui, ó, raciocínio lógico matemático, que ela teve uma nota ótima também. Vamos jogar na planilha. Vamos diminuir um pouquinho de raciocínio lógico, ó, que ela tem 5 horas. Vamos manter aqui, ó, 2 horas, porque antes estava 3. E aqui, legislação de deficientes, que ela foi bem também, ó, eu já vou inserir mais uma linha aqui. Peraí. Ela pode diminuir aqui, colocar, por exemplo, 30 minutos, porque é um conteúdo mais curtinho, né, mais normalmente, curto. E é repetido, provavelmente vai ser totalmente igual. E aqui ela pode jogar a disciplina que ela foi mal, que é a segunda, que é previdenciário. Então a gente pode jogar mais um tempinho aqui, ó, de previdenciário. 2 horas, 2 horas e meia, ela pode jogar 2 horas e 30 minutos. Tenho certeza que se ela fizer isso só com a carga horária e tendo essa atenção ao planejamento dela, com isso daqui, muito provavelmente você vai conseguir uma evolução até a data da prova. E aí você, se fosse um gráfico, assim, sabe aqueles gráficos de bola, sim. que ele vai puxando a ponta? Então. Isso, exatamente. Lembra do Winning Eleven, que tinha o jogador? Sim. Aquele gráfico lá. Você tem que ficar sempre amplo, né? Você tem que aumentar esse gráfico. Visualizar bem, né? Isso, porque se você ficar com uma ponta fraca, isso, às vezes até te elimina do concurso, dependendo da disciplina. Com certeza. Né? E na terça e na quinta eu tenho um pouco menos de horário, às vezes eu estendo um pouquinho outros dias. Sim, isso é uma coisa legal. Porque terça e quinta é bem corrido pra mim, já não tenho as 5 horas inteiras. Exatamente. Quando a gente faz o planejamento 2 aqui... até 3. Da hora. Quando a gente faz planejamento aqui, eu sempre deixo uma folga no domingo. Mas isso daqui porque a maioria das pessoas que nós conhecemos assim tem aquele emprego fixo. Exato, né? Não é o seu caso. Exato. Então normalmente as pessoas têm mais tempo no domingo para estudar. Então a gente coloca um tempo a mais aqui para você praticar redação e tudo mais. No seu caso, o que você poderia fazer? Mudar o domingo para uma terça-feira. Exato. Um dia que você tem mais tempo, por exemplo. E assim, consequentemente, gente, a mesma coisa, ó. Você vai pegar aqui depois outra matéria que você foi mal, que foi constitucional, e jogar mais tempo aqui em legislação, direito tributário. Você diminui um pouquinho de direito tributário e joga mais tempo de constitucional, certo? Só que constitucional aí eu acho que já tem uma característica um pouquinho diferente, por exemplo, de previdenciário, né? Porque previdenciário você ainda não tem uma base tão grande. Não, eu estudei bem para esse, mas não é uma coisa que acontece com uma frequência. Exato, e constitucional você já tem uma base muito boa dos outros concursos. Exato. Então esse é um dos elementos que você precisa levar em consideração na hora de colocar o seu planejamento também. Às vezes para até tirar um pouquinho da carga horária, mesmo você tendo ido mal, porque provavelmente em constitucional você vai conseguir crescer mais muito rapidamente, rápido, certo? Então, eu já tenho uma noção melhor do que... Eu acho que faz sentido. Vocês entenderam aqui? Ó, depois eu vou, claro, fechar o cronograma aqui com a Kelly dela, para que ela tenha um cronograma perfeito, bem alinhado para esse primeiro ciclo que ela vai fazer aqui. E claro também, gente, ó, direito civil e direito penal, como não teve para essa prova, provavelmente faz um tempinho que você... Faz um tempinho que... Nossa, celular, deixa eu deixar ele no mudo. Faz um tempinho que você não tem estudado esse conteúdo, é claro que você também vai pensar, tipo, como se fosse uma nota baixa no TRF. Encaixar numa parte boa. Isso, exatamente. E encaixar um pouquinho mais de tempo nele. Mas agora eu quero falar de um outro critério também que é muito importante para você definir essa carga horária. Tá? Para você definir não só a carga horária, na verdade, mas a forma que você estuda, que eu acho que é isso que faz mais diferença do que a carga horária. Eu a coloquei em vermelho para que vocês tenham uma noção aqui. Ó. Além de avaliar os termos objetivos, que é a sua nota e a relação que ela tem com o tempo, sabe, de você fazer essa troca de nota baixa e você jogar mais tempo, é muito importante, na minha opinião, você analisar o seu índice de conforto
com a forma que você estuda e a sua evolução em cada disciplina com a forma que você utilizou da última vez para chegar nessa prova. Que eu acho que é aqui que a gente bate em pessoas que às vezes estão entrando numa zona de conforto em uma disciplina e normalmente é isso que faz a pessoa estagnar em determinada pontuação. Com certeza. Certo? E isso daqui, ó, quando você põe na planilha, fica muito claro. Tá? E principalmente quando você já tem um background igual a Kelly tem, que ela já fez alguns concursos e ela consegue ter uma noção, já tem dados, que pô, em direito administrativo todo mundo começa baixo em todas as disciplinas, eu comecei muito baixo também. Você vai evoluindo, vai evoluindo. Às vezes você percebe que você caiu na pontuação, muito normalmente isso está ligado porque você entrou em um formato confortável de estudo. De conforto total e achou que estava bem. E cai a sua evolução. E o que a gente precisa fazer nesse momento? Modificar. Né? A gente precisa modificar para dar um choque de realidade e para que você personalize seus estudos. Exato. Exato. Então, vamos dar uma analisada aqui então nos principais pontos que eu vejo aqui que você precisa ajustar. Direito administrativo, como que você estudou? Exatamente. Eu fiz basicamente leitura e algumas questões, mas eu acho que eu pequei em não ter feito mais questões. Mais questões. Você fiquei lendo muito. Videoaula, você... Vi algumas videoaulas, tipo, algum tema que para mim era mais difícil, como lei de licitação, que é uma coisa mais complexa para mim. E aí fiquei nessa e atrasei um pouco nas questões. E aí eu passava para outra matéria sem às vezes ter... Sem validar o conhecimento, Exato. Sem ver se você estava realmente entendendo. E aí eu comecei a me apavorar com isso e ia passando. Entendi. Em vez de realmente aqui tá beleza, agora eu vou passar. Não, eu ia por tempo mesmo, sabe? Entendi. Mas você dava prioridade para a leitura ou para as videoaulas? Não, leitura. Leitura primeiro. Então, beleza. Então... Mas vi algumas videoaulas também. E eu acho que eu perdi muito tempo. Tá, nas videoaulas? Nas videoaulas. Porque... Hoje eu faria um pouco diferente, assim. Sim. Tipo, só em algumas mesmo, alguma coisa que realmente não... Sim. Não teve jeito. Em administrativo, o perfil de prova normalmente é mix, né? É um mix de doutrina e lei seca. Nesse caso, eles pediram muita lei seca nessa prova. Exatamente. E isso que quebra muita gente também, porque normalmente você se preocupa com uma parte mais profunda, um pouco mais complexa, e acaba tirando um pouco o pé da repetição da leitura. Exato. Que provavelmente foi isso que aconteceu, Foi né? isso que aconteceu. Porque eles mudaram um pouquinho o perfil. Eles pediram interpretação de texto, né, em alguns casos, mais a literalidade da lei. Exatamente. Então, eu acho que nesse momento aqui, ó, eu focaria bastante na repetição da leitura, da lei seca, mas claro, aquela repetição entendendo os conceitos, como você já tem um contato, né, você consegue fazer isso. Se você não tem já uma base de administrativo, você tem que ler pelo menos da primeira vez com muita atenção, tirando suas dúvidas. Talvez naqueles pontos que você tiver dúvida, dá uma olhada no nosso resumo, dá uma olhada no livro da Di Pietro. Aí você pode recorrer para uma videoaula. Eu não aprofundei mais, eu acho que eu devia ter aprofundado um pouquinho mais. Para você entender plenamente o conceito da lei, entendeu? Mas o resumo estava muito bom também. Só que daí, em vez de eu seguir só com ele, eu falei, não, eu preciso entender um pouco mais disso, um pouco... E aí eu acho que se perdeu na videoaula. Me perdi. Me perdi. Os cachorros querendo aparecer. É difícil gravar com esses cachorros em casa, gente. Vocês não têm noção. Mas então, eu acho que é isso, gente. Ó, tem um princípio que tem uma aprovação ágil, que é uma frase de Einstein, na verdade, que você nunca vai ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Isso eu tenho percebido muito. Né? Então, que eu tenho repetido alguns erros e eu falo, não, agora vai dar. Não vai dar. Vai dar a mesma coisa. Exatamente, porque é difícil pra cacete fazer isso, velho. Não é? Dói. E é muito... Eu acho... Não sei se todo mundo é assim, mas eu acho muito mais fácil videoaula, porque você vai, interage, dá uma lida. É mais leve. Do que você ficar lendo. E aí, assim, só que no final das contas, só o visual... Sim, pelo menos pra mim, acho. Se eu conseguir ler bem, na hora da videoaula vai bem. Mas pra fixar, eu preciso ler. Então eu acho que nesse momento é questão de você abrir mão, se segurar um pouco nas videoaulas e forçar um estudo muito com a repetição, que é mais cansativo mesmo. É mais cansativo, mas dá resultado. Inclusive, eu fiz um stories hoje falando que quando você vai falar sobre aprendizado, você trata com dor. Né? A gente precisa aprender o conteúdo. E a gente, às vezes, acaba fugindo da dor e tentando fazer um método mais passivo. Que você acha que vai dar resultado, mas não é o mesmo. Isso, mas aí você acaba tendo mais dor porque você não consegue o resultado que você deseja. E aí você sabe onde errou e... Não, mas essa vez vai dar certo. Não vai dar porque é a mesma coisa, a repetição de erro. Sim, exatamente, porque é o padrão que você manteve. Então, é muito legal você ter isso, às vezes anotar aqui. É mais confortável, mas o resultado não... Aí acho que vai de pessoa para pessoa, mas eu acho que
pra mim não dá certo. Claro, e isso daqui, ó, por que eu tô perguntando isso? Porque eu tô querendo identificar o perfil de aprendizado da Kelly. Não adianta nada eu pegar e forçar o meu perfil de aprendizado para ela, se for diferente. Então, Exato. você tem que ter noção. Isso daí você aprende com o tempo, né? Tenho certeza que no começo você estudava de uma forma, depois você vai mudando. Já teve concurso de eu só fazer videoaula. Daí, a hora que você chega, eu não fazia uma questão. E aí chegava no concurso, eu tinha, tipo, algumas coisas na cabeça, mas eu não sabia na prática. Teve concursos que eu não tinha tempo de prova. Sim. Agora, prática, a gente tem conversado sobre isso. Eu me inscrevi em alguns concursos importante. Que assim, nem era meu foco, mas são paralelos que eu ia fazendo e eu consegui ganhar tempo de prova, que eu tinha bem pouco. Chegava no final da prova, eu sabia o conteúdo, mas não deu tempo. Quando você pega experiência de prova, às vezes você vê o tipo da questão, o tipo de enunciado, você já sabe que aquilo lá tá errado. Exato. É muito importante você ter esse ritmo. E claro que vai te ajudar muito aqui. Tá? Então, eu acho que assim, gente, você precisa aqui usar o TRF como um grande aprendizado, você colocar o dedo na ferida e modificar aquilo que precisa ser mudado. Então aqui, identificamos qual foi o formato que ela utilizou. Ela estudou com a leitura, mas perdeu tempo com videoaulas, né, na visão dela. Então, o que a gente tem que fazer? A coisa mais lógica. Vamos mudar isso, focar mais na legislação, tá? Mais na legislação e na leitura, né, de conteúdo na parte doutrinária. Também não pode abrir mão, porque tem bastante pontos do edital que são doutrinários, então eles podem mudar esse perfil e pedir algumas coisinhas, mas normalmente são coisas básicas, né? Então eu focaria muito no texto da lei, na leitura de resumos e questões. E aí na questão você faz uma engenharia reversa, tipo... Questão faz muita diferença. Ajuda muito. O Gustavo mesmo me indicou alguns sites de questões e depois disso eu comecei a fazer e olhar comentário, e aí você vai, na outra questão você já lembra daquele comentário e já vai tirando as questões que você acha que está errada, facilita muito. E é um formato diferente do que você normalmente estava acostumado a fazer antes. Então você tem uma quebra aí de paradigma que você às vezes começa a evoluir em pouco tempo, se anima e aí decola. Previdenciário, como que você estava estudando? Previdenciário eu praticamente vi só texto. Só com texto? Só. Nos últimos dias eu vi algumas videoaulas porque tinham coisas que estava difícil para eu decorar e eu sabia que podia cair, que era muito detalhe, com relação a benefícios. Aí eu falei, vou procurar umas videoaulas. Achei algumas coisas interessantes, mas também não... Previdenciário não deu pra fazer. É um conteúdo que tem poucas questões, na verdade, aqui é extenso, né? Extenso. Porque a Lei 8212 e a Lei 8213, elas são grandes e é muito detalhe, né? Então é uma legislação difícil e principalmente porque aqui ela teve pouco tempo, né, para se acostumar com esse conteúdo. Exatamente. Então eu acho que ainda talvez seja válido forçar bastante a leitura, porque, previdenciário, essa é a realidade, é lei seca, não tem conversa. Você vai fazer prova para juiz de previdenciário, vai ser só lei seca. Na prova estava bem direcionado mesmo, não adiantava você ter ideia, você tinha que saber o que estava escrito na lei. Mas como o previdenciário é uma disciplina que tem muitas questões, se ficar muito pesado a leitura e como você focou bastante em leitura, eu recomendo demais que você, sabe nesse tempo que a gente jogou aqui, a mais, eu dividiria, né, para fazer... Você fez muitas questões de previdenciário? Não fiz. Não, então é nisso que a gente focaria agora nesse momento. Não fiz. Eu queria muito entender do assunto e se aprofundar. E acabar o conteúdo. E uma coisa que eu percebo muito como padrão é que quando você tem uma disciplina nova, ou quando você está começando no concurso, a gente tende a fugir de questões para a gente não encarar a realidade que você ainda está... Você fala, não, vou ler mais porque não está dando ainda. Eu preciso me preparar mais para fazer questões, com medo de se testar. Isso é errado porque quando você erra na questão e faz engenharia reversa, você começa a evoluir mais rápido. Então, nesse momento aqui, o que eu faria para previdenciário? Que é uma dica para vocês que tiveram alguma matéria com dificuldade e o perfil é de lei seca. Aqui, lembra que eu coloquei mais tempo? 2h30 de previdenciário? Aqui na terça-feira? Aqui, continua, ela vai estudar aqui no sábado previdenciário mais tempo, né? Porque ela falou que ela tem 5 horas. Vamos colocar aqui 3 horas de previdenciário. E aqui ela pode... Ô, cachorro, calma, meu Deus, é difícil. Viu? Eu tentei cansar eles antes de gravar para ver se eles paravam um pouco. Mas aqui em previdenciário, eu faria uma manutenção da leitura nesse período, do jeito que você estudou, porque você precisa de mais repetição para memorizar o conteúdo, é normal isso, precisa de mais, você vai ter mais tempo agora. A primeira vez, depois você vai revendo, vai ficando mais fácil. Sim, e aqui já no primeiro, que você vai ter 2h30, eu focaria só em questões. Entra no que é concurso, pega previdenciário, tudo que for da 8212 e 8213, você foca totalmente. Cachorrada toda. Tá achando que é fácil? Com certeza, você precisa fazer isso para ter uma evolução legal, gente. Algumas coisas que são objetivas, né? Essa planilha vai ajudar você. O que é objetivo?
É você colocar a sua nota em cada disciplina e fazer um critério de proporção para jogar no tempo de estudo, no seu cronograma. Você vai fazer uma regrinha de 3, sabe? O que você teve nota alta, você diminui o tempo. Fazendo as questões já dá para dar Você uma mantém o revisada. conhecimento. É isso que eu recomendo. E acelera um pouco, né? Nessas matérias aqui, ó, que ela teve de 79% para cima, o que eu faria? Eu faria muitas questões, principalmente nessas daqui que ela já teve contato. Tributária é uma disciplina nova para você e você foi muito bem. Foi muito bem. Né? Foi muito bem. Então você já tem um sinal de que você já entendeu o conteúdo muito bem. Você rapidamente pegou esse conteúdo. Então eu aqui em tributário eu faria uma manutenção do conhecimento que você tem, porque você tem que levar em consideração isso daqui que eu disse para você, o índice de conforto. A zona de conforto. Muito provavelmente, mesmo você tirando 100% em tributário, você ainda não tem o mesmo conforto que você tem em administrativo e constitucional, porque você ainda não está acostumado com essa disciplina. Exatamente, é uma matéria nova para mim. Exatamente. Então, nesse caso de direito tributário, mesmo ela tendo uma folga muito grande, eu não mexeria no cronograma. Então, além dos critérios objetivos, tá, que é isso que você vai utilizar essa planilha, analise muito bem o seu índice de conforto e a sua evolução. Tá bom? A sua evolução é importante. Se você está evoluindo em uma disciplina aqui, ó, vou dar mais um exemplo para você. Vamos dizer daqui, ó, que em processo penal. Vamos dizer que aquela que não soubesse nada de processo penal e ela conseguiu 60%, estudando só apenas após o edital, isso significa que, na verdade, ela provavelmente teve uma evolução. Entendeu? No contexto da Kelly aqui não é o caso, porque ela já estudou processo penal. Mas se você começou do zero e conseguiu 70% em uma disciplina, você teve uma evolução. Então, como você vai ter mais uns 2 meses para o TRF, faz sentido você deixar isso. Continuar na crescente. Entendeu? Você tem que usar o que a gente fala aqui e contextualizar. Tá? E é isso que a gente vai fazer aqui com a Kelly no planejamento. Tá bom? Aí depois no nosso Instagram, segue a gente no Instagram lá. Eu vou postar uma foto assim de como que ficou exatamente o cronograma da Kelly para que vocês entendam exatamente como que ficou essa adaptação. E eu tenho certeza que mantendo a disciplina e fazendo esses ajustes, você vai evoluir. Tá? É muito difícil você dedicar mais tempo para direito administrativo, que ela já domina, fazer mais questões, né? Focar naquilo, pensar, pô, eu errei, meu planejamento, né? Deu uma quebrada por causa disso. E tendo essa planilha aqui o tempo inteiro, você olhando aí pelo menos uma vez por dia, imprime, põe no banheiro, põe na geladeira, para você ter esse controle. Pode confiar que não existe matéria difícil, não existe concurso impossível, é questão de ajuste mesmo, gente, tá? Ajuste, encontrar a forma que você evolui, personalizar o seu planejamento e ter disciplina, né? Disciplina sempre vence inteligência. Com certeza. E um recado que eu dou para muitas pessoas, que é o que eu já falei para a Kelly, eu acho, que quando você está em um nível, quando você tem feito mais ou menos 75% de provas, né? Então já está batendo na casca, gente, já está chegando ali. E foram muitos anos de esforço para chegar nesse ponto. Não é fácil chegar nesse ponto. Agora é questão realmente de fazer aprimoramentos, né? De aparar arestas. Exatamente. E o material que vocês fornecem é excelente. Você abre a prova, você percebe que está completo, não falta nada, está tudo ali. Exatamente. Basta você se programar e fazer a coisa direito. A gente sempre faz o material, né? Nós que fazemos todo o material, nós fazemos o mesmo material que nós usaríamos para estudar e para ter resultado em curto prazo, sem desperdício. E de uma forma que você consiga entender os conceitos principais e que você possa repetir várias vezes. Isso é interessante, porque muito longo, você desanima. Você vai lendo e falta muito. E aí você vai mudar a matéria. Daí você não consegue encerrar cada matéria. Com material mais enxuto, fica muito mais fácil. Com certeza. E nesse vídeo que eu deixei aqui em cima, com o planejamento do TRF, que eu recomendo demais que vocês assistam, que eu falo do perfil de prova, eu mostro os nossos materiais, eu recomendo que você olhe até o final, porque inclusive eu dou mais detalhes sobre essa personalização que você tem que fazer após os simulados, que é o que eu recomendo demais, tá? Porque quando você faz um simulado antes de fazer a prova, você erra no simulado, todo mundo vai errar, é difícil, ninguém faz 100%, todo mundo erra, mas aí você identifica isso e antecipa o erro que você pode ter na prova, entendeu? Isso é muito importante, é trabalhoso, não é fácil, tá? Mas nós estamos aqui para ajudar. Também, você consegue entender o que você está demorando mais, o que você tem mais facilidade. Aí chega na hora da prova, é bem mais fácil. Mas assim, gente, eu sei que é tudo muito difícil, viu? A gente tá falando e realmente é ali. Todo dia
Isso. buscando alguma coisa, vai dar certo, uma É a hora vai disciplina. dar. É disciplina. E a recompensa vale a pena, gente, porque você vai ter estabilidade, você vai ter um salário alto aqui, ó. Quem entrar como técnico judiciário do TRF tem uma imensa chance de entrar ganhando mais de 10 pau, como técnico, porque mais de 70% dos servidores do TRF tem função comissionada e vai ter qualidade de trabalho. Vale muito a pena. Vale a pena. Eu vejo, eu acompanho a vida deles aqui no condomínio e vale muito a pena. Vale. Então agora... Cada dia de esforço é válido. Vai valer a pena. Então agora é questão de você utilizar essa planilha aqui, joga seus dados, confia no processo, tá? No começo você vai sentir um baque se você está começando do zero, mas depois de um mês você começa a criar hábito de estudo, tudo vai ficando mais fácil, mais fluido e você vai ter resultados. Então baixa agora essa planilha, tá aqui na descrição do vídeo, tá? E depois eu vou mostrar no Instagram, não esquece, as imagens aqui de como ficou completinho o cronograma da Kelly, beleza? Para que vocês tenham uma base. E esse vídeo é muito especial porque é a primeira vez que a gente faz um vídeo. É a primeira vez que eu com tento alguém. fazer. Eu já tinha falado, Gustavo, nunca fiz. Ele, não, vamos lá. Não, foi mó bem, né? Fala sério, eu vou fazer o canal da Kelly já aqui, que ela já sabe falar melhor, muito melhor que eu, sou todo gago aqui, né? É muito mais fácil do outro lado, gente, pode ter certeza. Mas é legal, eu espero. Acho que os cachorros querem um planejamento para eles também. Vou fazer um planejamento pro Mike. Então eu quero agradecer demais a Kelly, tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, porque é uma oportunidade única. É um prazer e claro que como a gente mora aqui, a gente mora na mesma torre, inclusive. Que sorte a minha, hein? Você deve estar pensando isso, né? É mesmo, é muita sorte. A gente fica muito feliz em ajudar e que você precisar, manda zap, a gente se encontra aqui direto na academia e tudo mais. E espero que ajude vocês também, tá bom? Se inspirem na Kelly, porque ela é exemplo de perseverança e disciplina. Eu tenho certeza que daqui a pouquinho... Nós estamos gravando um vídeo de Isso. posse, nomeação e posse, né? Isso, vai ficar da hora. A gente vai fazer um depois do concurso com a Kelly. Bora, tamo Da junto. hora? Então valeu, gente. Deixa sua curtida aqui, ó. Não esquece de deixar sua curtida. Um abraço pra vocês e força nos estudos. Força, foco no TRF, que ele vai te dar uma base para todos os concursos que você imaginar. E você tem chance de passar nesse concurso já, se fizer tudo isso que a gente fala aqui. Vai lá no nosso Instagram, ó, tem depoimento de pessoas que em 2 meses, 3 meses já tiveram um resultado muito legal. Mais importante do que a sua nota é a sua evolução. É não desanimar, né? E continuar. Porque tem hora que desanima mesmo, mas tem que pensar no futuro. Pra E poder... aí quando você desanimar, vai ver vídeo do Bitolei de motivação. Da hora? Beleza, gente. Um abraço. Brigadão, Kelly. De Obrigada a coração você, mesmo. Gustavo. Valeu. Tchau. Valeu, tchau.